Bora lá que chegou mais um texto no Balcão do Inferno. Investigador Espectro do Maicon Ramos. Lembrando que se o texto for ruim ou tiver muita coisa pra arrumar, né? Não ruim, tiver muita coisa pra arrumar, eu já vou... Pô, deixa eu me ajeitar que eu botei a câmera tudo torta aqui. Eu vou botar o chifre e aí é o capeta que analisa. Se não, a gente analisa na moral. De boinha. Bora lá. Prólogo. Caramba, mano. Já chegou querendo tomar porrada. Não vou nem esperar. Antes de contar minha história, eu explicarei um pouco do meu mundo. Primeira pessoa ou terceira pessoa? No geral, terceira pessoa é melhor. Se for uma história mais intimista, que o protagonista sente muita coisa, pela ótica dele vai ser mais legal de contar, pode ser primeira pessoa. Mas eu prefiro 1000 vezes que textos menores sejam em primeira pessoa do que textos maiores. Livros muito grandes em primeira pessoa eu acho que dá uma cansada. Caramba, essa fonte tá minúscula, mano. Deixa eu alterar esse layout aqui. (14:21), margem moderada. Caramba, fonte... não, a fonte tá 12, tá certo. Beleza. Antes de contar minha história, eu explicarei, assim, ó, antes de contar minha história, o eu já não precisa existir. Antes de contar minha história, eu explicarei um pouco do meu mundo. Ai, cara. Um prólogo para explicar o mundo. Vamos lá. Então, senta que lá vem a história. Pois é. Há muito tempo só existia dois seres primordiais. Lux, um ser de luz, nossa que surpresa. E Inanis, um ser de puro caos. Cara, bem clichê isso, tá? Então, vocês sabem que eu tô batendo em clichê hoje. Essas duas forças opostas lutaram entre si até que se destruíram, dando origem a todo o universo, a qual um pequeno planeta... Universo. Nesse universo, um pequeno planeta chamado Aqua vive. Existe, né, gente? Que o planeta ele não é literalmente vivo. Nele existe... pode ser então. Né? Nele há um clã de deuses chamado Os Cinzentos. Vai colocar aqui assim, né? Em minúsculo mesmo. Os criadores das raças não humanas e por um tempo havia... Eita. Tá, ritmo. Não tem ritmo esse texto aqui. Tá? Não tem ritmo. Justificar o alinhamento? Tá dando agonia, né? Não tem ritmo. Por quê? Os criadores das raças não humanas e por um tempo havia paz. Isso aqui você pulou de um assunto pro outro do nada. Ponto. É pra isso que serve ponto, gente. E o enter também. Por um tempo havia paz até uma fenda. Havia paz. Pode ser até um ponto. O até eu também não gosto muito, mas tá aí, né? Até aqui é uma bengala, tá? Mas tá aí, né? Até que uma fenda entre Aqua e um planeta chamado Terra de outro universo foi aberto. Todo mundo conhece a Terra, então. Foi aberto em que... Maicon, com todo respeito, cara, não dá pra ler. Não tá pronto esse texto aqui, ele não tá nem perto de estar pronto. Sinto muito aí porque você escreveu já quase 11.000 palavras. Só que, cara, lê em voz alta isso aqui e tenta comparar com qualquer livro que você já leu na sua vida. O meu já tá na estante, lógico, né, Thiago? Provavelmente tá naquela de madeira lá, aquela mais clarinha que eu mostrei. Nesse universo, um pequeno planeta chamado Aqua existe. Nele há um clã de deuses chamado Os Cinzentos, os criadores das raças não humanas. Até aqui, ok. Por um tempo havia paz, até que uma fenda entre Aqua e um planeta chamado Terra foi aberto. Primeiro, a fenda é aberta em que vivia outro clã nomeado Caos e tinha inveja do amor das criações aos seus criadores do outro lado. Com isso, eles envenenaram a mente dos humanos, de humanos seres vivos que já existiam na Terra até antes do caos, com a promessa de poder e riqueza em Aqua. Você tá tipo... Não existe uma linha que a gente tá lendo aqui. A gente tá vendo um monte de informação que tá sendo jogada.
não tem uma história sendo contada, não existe uma escrita. O trabalho do escritor é como você conta a história que você quer contar. Primeiro ponto, essa história tá com maior cara de ser uma história muito clichê, muito base, tipo, ó, eu gosto de Senhor dos Anéis, eu gosto de, sei lá, Game of Thrones, não tô falando que é o teu caso, tá? Mas tuas referências aí. Qual das referências? Misturou tudo, criou um mundo ali fantástico, e isso não é o suficiente, tá? O mais comum de eu ler prólogo que fala sobre o mundo é o autor que baseia toda a sua narrativa, todo o seu potencial no universo que ele criou. E quando você vai analisar o universo desses autores, normalmente são universos extremamente sem graça. Extremamente sem graça. O que dá o molho de um bom universo de fantasia é a história por trás daquele universo. Quando você cria o universo baseado nas suas referências e às vezes tenta criar umas ideias malucas para ter um diferencial, você acaba gerando algo muito sem personalidade. Você tem que colocar você mesmo na história, na narrativa, alguma referência. Você tem que misturar as coisas de uma forma sua. Porque senão você não é um escritor. Você é um chat GPT que está lendo coisas, misturando elas e vendo se vai funcionar. Por que o chat GPT não é um bom escritor? Porque ele não tem personalidade própria. Ele só lê o que está por aí, cria algo baseado no que já existe. Ele cria algo novo, tá? Pessoal que luta dos artistas digitais, ilustração, batem muito na tecla de que a IA não cria algo novo. Ela cria algo novo. Ah, mas ela mistura as artes. Não, ela não pega um pé de um lugar, um rosto de outro. Ela analisa referências e ela cria algo novo. Se você pegar aquela ilustração e você tentar encontrar o plágio daquela ilustração, você não vai encontrar. Você pode encontrar o plágio de estilo, mas a mesma ilustração você não vai encontrar. O ChatGPT é a mesma coisa. E sinceramente, gente, vocês sabem a minha posição sobre IA. Precisamos de uma regularização urgente, porque não dá para todas as IA ficar usando todo mundo como banco de dados e não pagar royalties para ninguém, né? Porque isso aí vai destruir um monte de profissão, vai tirar um monte de cargo, vai diminuir a quantidade de seres humanos necessários para fazer as coisas e os salários vão continuar descendo cada vez mais. Então vai ter menos gente trabalhando e essas pessoas trabalhando vão estar ganhando ainda menos. Precisamos de uma regularização para que a grana gerada por essas IA seja compartilhada com quem está servindo de base para ela gerar alguma parada. Isso é urgente. Enquanto isso não acontecer, eu acho errado várias aplicações de IA, tá? Acho errado. Angel, te respondendo e também quem está vendo aí gravado, a live começa todas 7h30 à terça-feira. A gente tem algumas lives de quinta também de vez em quando, mas aí eu aviso nas redes sociais e eu crio o evento aqui. Normalmente é uma vez por mês só, a gente tem uma live de quinta que é o Seminário Live. Você pode mandar o texto quando você puder, Angel, e aí você pode inclusive avisar, ó, tal dia eu não vou poder ler, então vocês podem deixar para semana que vem, entendeu? Não tem problema, pode mandar depois. Então, sobre como criar a história, o que é uma história, como fazer acontecer, para mim a melhor fórmula é essa, tá? Você tem que ler, você tem que consumir a vida, você tem que viver a sua vida, tem que conhecer lugares, não precisa viajar para a Europa para conhecer lugares. Na sua cidade tem um monte de lugar que você pode ir a pé. Você tem que conversar com pessoas, criar relações humanas, entender como funcionam relações humanas. O ser humano ele é muito complexo e a gente consegue perceber e identificar coisas falsas em relações humanas muito fácil, porque a gente é expert nisso, a gente vive essa vida. Então o escritor ele tem que dominar a arte de ser humano. E você só domina isso vivendo a sua vida. Então você tem que ter muita referência, tanto artística quanto de lugares, histórias de pessoas, e você tem que ser um cara que domina a sociabilidade. Ah, Lucas, eu gosto de viver na caverna. Então, meu amigo, vira funcionário público. Que aí você vai lá, bate o ponto, trabalha só o que você tem que trabalhar, volta para tua casa, faz o que você quer fazer da tua vida. Escritor
é artista. Artista só ganha dinheiro se for personalidade pública, se for o famoso famoso, né? Se você não for relevante publicamente, não for famoso, você não ganha dinheiro. Se você não tiver público, ninguém quer te publicar. Simples assim. E ajuda muito você ser uma pessoa sociável, sorridente, simpática, educada. O carisma, eu não sei muito se ele é inerte ao ser humano ou se você pode desenvolver, né? Se for possível desenvolver, desenvolva carisma. Se não, torça para você ter nascido com carisma. E assim a gente vai tocando o barco, né? Assim a gente vai tocando o barco. Live de quinta, então. Mas esse é o recado, cara. Essa análise aqui acabou sendo mais vamos falar sobre como o que realmente importa para criar uma história, um mundo, do que de fato a análise, né? Mas, Maicon, espero que você veja esse vídeo, veja essa live, veja esse trecho, você entenda o que eu estou querendo te dizer e leia mais, continue escrevendo e continue compartilhando o que você escreve. Você está no caminho certo. Teve coragem de mandar o seu texto para ser analisado e para ter um feedback. Você precisa continuar fazendo isso. É assim que o escritor evolui. Lendo, escrevendo e sendo lido. Recebendo crítica. Né?